O baralho cigano, no caso, ele serve tanto para você se orientar, como para orientar pessoas. Agora, é necessário que a gente compreenda assim, as pessoas têm muito hábito de chegar para a gente e falar assim, abre a carta e diz o que ela fala. Às vezes você abre a carta e fala tudo o que a carta está falando, mas não está falando o que a pessoa queria ouvir. Uai, o que a pessoa queria ouvir, ela deveria perguntar. Então, um dos primeiros grandes aspectos da carta, a carta ela orienta uma pergunta. Se você não pergunta, não tem como orientar. Você vira uma carta, fala um monte de coisa dela e a pessoa diz, mas não saiu o que eu queria. Lógico, você não perguntou, você não interagiu. Então muitas pessoas vêm e falam, primeiro vê o que a carta quer falar. Aí você vai abrindo a carta, vai falando o que vê e a pessoa diz, olha, não é bem isso que eu vim buscar. Agora você é tarólogo, você pode se chamar de um orientador energético, mas você não é adivinho. Então, carta significa resposta a uma pergunta determinada. Né? Jogar carta é responder a um intento, a um desejo, a uma preocupação que a pessoa tem. Você pode abrir geral, falar e depois ela vai ter que fazer a pergunta dela. Então, não seria melhor começar a jogar carta a pessoa perguntando se é relacionamento, se é trabalho, se vai trocar o carro, se vai comprar uma casa, o que ela quer saber? E a partir daquilo vai desenvolvendo um diálogo e a coisa vai se estendendo. Mas as pessoas acham que quando elas perguntam, por exemplo, eu vim aqui, o meu problema é relacionamento, já te direcionou, né? Aí você começa a abrir o relacionamento e de repente, depois que você está ali meia hora falando, a pessoa fala, mas essa pessoa mora lá na Ásia, eu nunca vi. Pô, então por que você não falou que a pessoa mora na Ásia, que existe o intercâmbio, para poder te orientar? Então as pessoas entendem que tarólogos são adivinhos. Não, nós não somos adivinhos. Nós lemos o oráculo que, coincidentemente ou não, eles abrem uma expressão de linguagem pelo nosso inconsciente. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho uma carta cigana. Né? Se eu pegar uma carta dessa qualquer, por exemplo esta, e ficar olhando para ela, eu vou falar tudo que conscientemente eu entendo de uma cruz. Né? Posso me lembrar Jesus Cristo, posso lembrar redenção, posso lembrar sacrifício, posso lembrar exaltação, tudo que aquilo que eu ouvi, aprendi, que eu li, assisti em filmes, eu vou falando, porque eu estou olhando conscientemente para ela. Agora, quando eu embaralho e puxo uma carta, se por coincidência viesse a mesma carta e eu fizesse assim, realização. Eu dei vazão à primeira palavra. Eu falei realização, mas eu poderia ter falado mais trocentas palavras. A carta cigana tem 36 oráculos, 36 cartas. Cada carta traduz uma linguagem. Isto quer dizer que eu posso começar a conversar com alguém a partir de 36 probabilidades de conversa. Se eu pegar essa daqui, eu vou começar a falar com a pessoa sobre problemas do dia a dia, sobre situações cautelosas, sobre situações habilidosas, sobre situações de relacionamento cauteloso, né? Se eu pegar uma outra, eu vou começar a falar sobre colheita, talvez com possibilidade de perda ou de ganho, mas eu estou falando de colheita. Eu estou falando de colheita. Assim, aqui tem 36 linguagens. Então, qual que é o primeiro aspecto legal do tarô? Como eu pego a carta sem ver o desenho, o que eu estou usando? A parte da minha mente inconsciente. E se eu olhar, consciente. Então nós temos, a priori, 5 partes da nossa mente que a gente utiliza nas cartas, né? A primeira parte que a gente utiliza da mente para ver as cartas
é a parte chamada consciente. Depois a gente usa a parte chamada subconsciente. Depois a gente usa a parte chamada inconsciente. Há momentos em que nós usaremos a consciência. E há momentos em que nós usaremos a supraconsciência. Então, a minha mente, ela tem 5 partes. Consciente, aquilo que eu estou vendo, falando, conversando com vocês. Eu estou usando o aqui e o agora. Eu estou usando a minha parte consciente. Quando eu iniciei o curso, uma das primeiras coisas que nós tivemos como entrada, já tem que estar pensando. Mas por quê? Porque eu não estou no aqui e agora. Então, onde foi parar a primeira informação quando nós começamos a falar as primeiras palavras? Só se ligar a câmera para lembrar. Mas aonde estão essas informações? No meu sub. E se você fizer a pergunta, eu afloro. Se não fizer, eu não afloro. Depois eu uso inconsciente. É quando eu articulo o oráculo sem olhar para ele. Depois eu uso a consciência. O que é a consciência? Aqueles momentinhos assim de tchan, né? Você está conversando e de repente você vira uma carta e fala para a pessoa, por exemplo, alguém na sua família vai ter uma superação de problema de saúde. Como é que você sabe que eu tenho alguém na família com problema de superação de saúde? Eu olhei, falei no meu primeiro ímpeto e por qualquer motivo eu usei meu consciente e usei o meu inconsciente. Então eu tive um lapso de consciência. E de repente eu estou conversando, aí começa a arrepiar, a tremer, alguma entidade espiritual se aproxima. Um Exu, uma pombagira, um preto velho, um mensageiro. Quando ele aproxima e me dá um signo sinal, que é um arrepio no braço, no corpo, aí eu vou começar a usar a supraconsciência. Então, nas cartas, nós vamos usar 3 partes principais, né? A primeira parte que nós vamos usar na carta chama-se análise, né? Análise. O que é a análise? Análise é eu pegar uma carta e falar somente o que ela representa. Para mim poder falar o que ela representa, eu tenho que estudar. Então nós vamos ter que estudar o significado da carta. O que significa essa carta analiticamente falando, né? Ela é uma carta que ela mostra uma cruz no caminho. Quando a gente vê uma cruz no caminho, pode simbolizar 2 coisas: um obstáculo ou um aviso, ou um caminho protegido, ou um caminho que você, para segui-lo, deve pedir proteção. Mas eu tenho que ler lá o que significa no livrinho. Por quê? Porque eu estou usando a parte analítica. Eu estou lendo o que significa a carta. Eu não, né? Depois eu vejo aqui uma mulher com um ourinhos pedindo, dizendo que talvez o problema que eu vá enfrentar nesse caminho seja ou não ligado a problemas com dinheiro, né? Mas esse problema eu vou achar um pacotinho de dinheiro jogado na estrada ou eu vou ser roubado? Sempre o mais fácil é ser roubado. Então ela é um alerta. Mas para isso eu tenho que pegar um livro e ler e decorar o que ela significa. Isso quer dizer que é a parte analítica. Só de eu puxar uma carta e falar o que ela significa, sem usar nenhum outro recurso, eu tenho uma probabilidade de 70% de acerto. Só de eu olhar para a carta, puxar uma carta, olhar a carta, eu tenho uma probabilidade de 70% de acerto. Só de eu falar que é um envelope, né? Que é uma notícia que pode chegar, mas a notícia é boa ou a notícia é má?
aí eu sou obrigado a buscar outros recursos. Mas por enquanto eu sei que vou receber uma carta. Então vamos supor que eu estivesse lendo para você, eu diria, olha, você está para receber alguma notícia, que é uma carta, não precisa ser necessariamente a carta, uma notícia. Boa ou má, eu sou obrigado a recorrer. Né? Mas só de eu falar que você vai receber uma notícia, daqui 2, 3 minutos toca o teu celular e uma pessoa que faz tempo que você não vê, se comunica com você, está aí a notícia e você fala, poxa, recebi a notícia de uma pessoa que há tempo não falava comigo. Mas eu só olhei a carta, eu não fiz nada demais. Eu só olhei a carta e disse que ela significa que poderia vir uma notícia. Bem, aqui tem espada. Será então que a espada é um naipe que mostra uma coisa mais agressiva, uma coisa mais de demanda, uma coisa mais perigosa, uma coisa mais de conflito? Será que é uma notícia ruim? Aí eu tenho que recorrer à carta, como nós aprenderemos. Então, isso chama a parte racional, a parte da leitura. Decorar a carta, pegar a carta e falar o que ela significa, não de forma aleatória, né? Não de forma aleatória, mas falando porque é o significado dela. Fica claro? Tá? A segunda forma que tem é... Você está bem, minha querida? A segunda forma é a forma intuitiva. Na forma intuitiva, eu passo a aumentar a minha probabilidade de acerto na orientação para 80%. E o que é a parte intuitiva? É eu pegar a carta e dar vazão a um primeiro ímpeto. Então, por exemplo, Juliana, pergunta uma coisa, Ju. O que você quiser? Casar, ganhar dinheiro, trabalhar? Ganhar dinheiro. Então veja, eu vou pegar a carta, não vou olhar para ela e vou falar a primeira coisa que vier de dentro para fora. É um susto. Isto chama intuição. Tá? Então ganhar dinheiro. Olha, a probabilidade é grande. Por quê? Porque aparecem pessoas aliadas. Né? Você vai ter pessoas somando com você. Veja que tem a copas, são pessoas não muito distantes do teu relacionamento, mas são oportunidades que estão vindo no teu caminho e, consecutivamente, pelo cachorro também ser um dominador territorial, você vai ter pessoas te ajudando e a probabilidade de ganho é grande. Eu puxei, né? Vou puxar uma segunda vez para ela, no mesmo assunto. Eu não olho para a carta, quando olhar vou falar a primeira coisa. Existe uma probabilidade através de relacionamentos. Vocês viram coincidência ou não? Cachorro, pessoas amigas, aliadas, cachorro sempre é um bom aliado, né? Relacionamento, aliado. Qual que é essa? Essa é o relacionamento. Mas qual que é a carta? É a carta 20. Ela significa pessoas bem relacionadas. Até mostra assim pessoas que você provavelmente vai conhecer. Mas foi o primeiro impulso. E veja que as duas coincidem. Ok? Por quê? Eu usei o susto, eu usei o ímpeto, eu usei falar sem pensar, sem olhar para a figura. Né? E a terceira forma é a espiritual. A parte espiritual me dá uma probabilidade de 90% de acerto. Né? Quando eu utilizar a parte espiritual, eu vou ter 90% de acerto. O que eu me refiro à parte espiritual? A parte espiritual, ela pode ocorrer a partir do momento que meu inconsciente interage com o meu próprio espírito. Não se esqueça que nós somos um espírito. Mas nós nunca falamos muito pelo espírito. A gente sempre fala mais pela razão. E às vezes pela emoção. Mas quando eu falo com a minha alma, com o meu espírito, eu estou usando uma linguagem espiritual. Isso aumenta 90%. Mas
Se eu me permito interagir com uma entidade espiritual, uma cigana, um caboclo, um preto velho, um exu, uma pombagira, um mensageiro, uma mensageira, um antepassado, um avô, uma avó, uma pessoa amiga legal que morreu e gostava disso e agora de alguma forma irradia a gente, eu vou aumentar a probabilidade de acerto para 90%. Né? Porque eu vou estar recebendo um fluxo. Como é que eu recebo isso? De 3 formas. Primeiro é não sentindo nada, mas a presença está ali. Segundo é eu ter o signo sinal. A presença está ali e arrepia meus braços, ou dá um apito no meu ouvido, ou treme as minhas pálpebras, ou me dá uma taquicardia, ou me dá uma ansiedade, me dá um manifesto. Esse manifesto é chamado signo sinal. E o terceiro é quando esta entidade se aproxima, ela se sobrepõe a mim, a voz muda um pouco e eu sinto que tem alguém na minha canga, montado, grudado em mim, ou ladeado meio a meio comigo, ou sobreposto em mim, né? Mas eu tenho uma entidade ali. Isto vai aumentar a probabilidade de 90%. Quando nós jogamos carta, é interessante que as pessoas que vêm jogar saibam que a gente tem um cigano, uma cigana, um preto velho, um exu, porque qualquer entidade, até um romeiro, o que é um romeiro? Um cara que morreu e ainda não fez 100 anos de desencarne. Qualquer um de nós que morrermos e não completarmos 100 anos de desencarnado, seremos chamados de romeiro. Na linguagem popular chamam de egum também. Mas egum não é necessariamente a linguagem. Romeiro eu acho melhor. O que é romeiro? Aquele que a consciência ainda está atrelada ao plano terrestre. Mesmo ele sendo encaminhado, ele ainda tem uma ponte com um plano terrestre. Então ele é um romeiro. Então o camarada morreu 40 anos depois, por qualquer motivo, ele aproxima de você, não encosta, ele aproxima e começa a jogar intuição sobre jogo com você. Isto, mesmo sendo romeiro, vai aumentar para 90%. Então o que é importante? Racionalmente, só lendo o significado da carta, se acerta 70%. Intuitivamente vai para 80%. Espiritualmente vai para 90%. 100%, acho que ninguém, né? Vai acertar. Então, como é que a gente faz? A gente começa a jogar, pode abrir uma primeira vez sem que a pessoa precise falar nada, mas depois é necessário que a pessoa nos conduza naquilo que ela veio buscar na carta. Ah, eu fui num cartomante, ele falou um monte de coisa, ele acertou quase tudo. Que bom, ele foi falando, mas o que você queria? Ah, não, se eu ia ter 2, 3 filhos, ele não falou, eu que eu fui lá para ouvir. E por que você não falou? Você queria ver 2, 3 filhos, né? Então, carta é assim, ok? É um sistema de linguagem que leva a nossa mente, principalmente inconsciente, a agir em comunhão com o nosso corpo e, consecutivamente, abrir. Bem, para isso, o que é importante? Primeiro, parece uma coisa boba, mas é aprender a embaralhar. Primeira coisa. O que é embaralhar? Segura-se a carta numa mão e com a outra mão nós vamos esvaziar todas as cartas que estão nessa mão. Precisa esvaziar. Por que isso? A mente, ela faz um trocadilho. Ela, quando você está com a carta nessa mão, ela está usando uma das partes da mente. Qual parte ela está usando? Consciente ou inconsciente? Racional ou intuitivo? Difícil falar, porque eu poderia estar com a carta nesta mão. A mente é bipolar. Agora ela pode estar usando o meu racional aqui. Agora ela pode estar usando o meu racional aqui. Então, para embaralhar, primeiro, eu esvazio uma das mãos. Embaralhe no mínimo 3 vezes. E no máximo 7 vezes. Porque senão daqui a pouco, né? Então, embaralha-se uma vez, 3 vezes,
e no máximo 7 vezes. Só que tem um detalhe, eu tenho aqui 36 linguagens. Eu posso começar a conversar com você a partir de 36 linguagens. Mas, veja só uma coisa. Eu abriria a carta toda, pegaria uma e a linguagem vai começar por aqui. E por que eu não peguei as outras 35? Ué, porque eu quero começar a linguagem por aqui. Ah, mas eu queria saber outro assunto. Ué, eu pego outra linguagem. E essa linguagem deverá, de alguma forma, bater com o que a pessoa está enfrentando. Até porque eu não preciso da intuição. Basta eu ter a razão, a análise. Basta eu ler. O que é importante nós entendermos? É que as cartas, quando você joga para alguém ou para si mesmo, você está interagindo energética e espiritualmente com alguma coisa. Então jogar carta já é uma atividade espiritual. Como a gente vive querendo sempre desenvolver, conhecer, aprender, fazer alguma coisa pela espiritualidade, então jogar carta já é uma forma de trabalho. Tá ok? A forma melhor de se jogar carta ainda é de 3 cartas. Então nós devemos lembrar que todas as vezes que nós mexemos com as cartas também é um trabalho espiritual. É uma forma de interagir energética e espiritualmente com a pessoa e com o meio. E uma coisa interessante, quando você se propõe a jogar carta para você de uma forma séria ou para alguém, você está dando emprego para alguma entidade que está querendo interagir e às vezes não consegue interagir por metodologias mediúnicas, mas interage através do oráculo. A forma mais fácil de se jogar é, primeiro você embaralha, como já falamos 3 vezes, para criar bastante linguagem, depois você corta em 3 e você pode daqui mesmo tirar 3 cartas ou então tirar aleatório. A carta que vai dar partida ao assunto é sempre a carta do meio. Então, neste caso, eu estou tirando esta carta para a norma. E a primeira carta do meio da norma mostra aliança. Alianças são relacionamentos, não necessariamente casamento. Poderia também se referir a casamento, mas está se referindo mais a relacionamento. Relacionamentos, quais relacionamentos? Né? Eu não sei, então eu potencializo. O que é potencializar? Eu vou pôr uma carta em cima da aliança para ver que tipo de relacionamento é esse. Saiu o sol, o interno. Então está se referindo a interrelacionamento. Ela com ela mesma. Probleminhas dela com ela mesma. Pode ser nervoso, pode ser ansiedade, pode ser preocupação familiar, preocupação profissional, preocupação espiritual, preocupação de vários motivos. Eu vou olhar no passado o que está gerando essas preocupações. Parte dessas preocupações é um bem-estar, porque sai aqui a foice. A foice está ligado a uma probabilidade de perda, mas também é ganho, porque é ceifar, juntar. Então ela tem uma preocupação, talvez familiar, talvez com pessoas, em relação à dinâmica, talvez trabalho, dinheiros presos, dinheiro que a família não está recebendo, dinheiro que ela não está recebendo, preocupação de como resolver situações econômicas. Mas isto, como é interrelacionamento, fala ela. Mas será que a preocupação é só dela? Então eu potencializo, ponho uma carta em cima e saiu a carta da chave. A chave está ligada também à casa, abertura, é uma coisa mais expansiva. Então está se referindo também a preocupações econômicas familiares. Tanto ela se preocupa com ela, como a maioria das preocupações dela parece que é mais com pessoas. Eu vou para o futuro para ver como vai ficar isto. E aparece um ratinho. O ratinho, ele está sempre ligado a uma certa tensão, uma certa preocupação, um desgaste, uma situação meia lutada, né, para se conquistar aquilo que quer. Eu vou potencializar e ponho uma carta em cima. E aparece a carta 13. A carta 13 é uma renovação.
significa que a qualquer momento ela pode resolver este problema. Até porque na linha de baixo das potencializações, eu tenho a chave, o sol e a menina. Eu só posso potencializar 2 vezes, não mais. Vou potencializar mais uma vez para ver o que dá. A primeira aqui mostra aqui esse problema que ela está enfrentando, no caso, preocupação econômica com a família. Como aparece a carta da montanha na potencialização, ela pode demorar um pouco para resolver isso e pode ter ainda alguns aborrecimentos. Na aliança, que é interrelacionamento, mas também pode ser relacionamento externo, aparece o navio. Está dizendo que vai haver apoio de um lado ou do outro, ela não está sozinha, ela pode contar com alguém. Todas as vezes em que estiver muito conflitada, sempre vai ter um jeitinho de alguém, né, ajudá-la. Eu vou potencializar a última vez o ratinho e aparece a lua. A lua também é uma transição não muito agradável. Então ela vai resolver o problema, mas é um problema que ainda vai perseguir um pouquinho essas preocupações dela. Bem, com isso, a forma mais fácil de tirar é essa de 3. No meio é a situação problema, à esquerda o que está causando e à direita como nós superaríamos. Existem tantas outras formas de jogo que numa próxima oportunidade nós apresentaremos, inclusive a mesa real. Mas tudo isso nós precisaríamos de uma outra oportunidade. Um abraço a vocês e até o próximo curso.